Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 13 de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. El Niño deve ganhar força e aumenta alerta para temporais em Santa Catarina. Câmara de Blumenau aprova pacote de projetos com foco em fiscalização e conservação urbana. Estudantes discutem bullying, respeito e convivência em ação da Procuradoria da Criança. Seminário na Alesc discute desafios e avanços na inclusão de pessoas com autismo. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A Defesa Civil de Blumenau divulgou um alerta para o risco de chuva forte entre hoje e sábado. O volume de chuva pode ser significativo e coloca a cidade em atenção para os riscos de deslizamentos e alagamentos pontuais. Em um vídeo divulgado pela Defesa Civil, a meteorologista Emily Ramos chama atenção para a continuidade da chuva e a necessidade de acompanhar os alertas sobre o tempo. Entre a sexta e o próximo sábado, a chuva segue ocorrendo, mas de forma mais persistente, com intensidade entre fraca e moderada. Mas em alguns momentos essa chuva pode vir na forma daquelas pancadas, com trovoadas e também o risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Entre a quinta-feira e o próximo sábado, são esperados volumes expressivos de chuva aqui para a nossa região, o que aumenta o risco para alagamentos e deslizamentos pontuais aqui no nosso município, além de alterar o nível do rio Itajaí Açu aqui em Blumenau. Por isso, fique atento ao site da Defesa Civil, o aplicativo Alerta Blue, pois novos avisos e alertas serão emitidos através dessas ferramentas. E também se cadastre no 40199 enviando seu CEP para receber os avisos através do SMS. E a Defesa Civil de Santa Catarina divulgou hoje o resultado de um novo relatório divulgado pela NOAA, a agência americana que monitora as condições dos oceanos sobre a intensidade do El Niño. A atualização dos dados leva em consideração o movimento do fenômeno no segundo semestre. 2 pontos chamam a atenção. A probabilidade de um El Niño muito forte aumentou ao longo dos próximos meses, em especial entre a primavera e o verão. Nesse novo relatório, a probabilidade de ele atingir a intensidade muito forte é acima de 90% entre os meses de setembro e janeiro de 2027. O segundo ponto que a nota traz é que o aquecimento médio do último mês no Oceano Pacífico chegou a 1,4 graus, embora tenhamos observado um aquecimento ainda mais significativo ao longo da última semana. Isso mostra como esse rápido aquecimento vem acontecendo na região do Oceano Pacífico Equatorial. Com isso, esses números mostram que o fenômeno El Niño atingiu uma intensidade entre moderada a forte. A Procuradoria da Criança e do Adolescente de Blumenau foi à escola conversar com estudantes sobre bullying, respeito, responsabilidade e convivência. A intenção é refletir sobre algo que precisa ser aprendido também nas relações do dia a dia. Palavras, brincadeiras e atitudes têm consequências. Confira na reportagem produzida pela TV Legislativa. Na sala de aula, o alerta é para um problema que pode deixar marcas para além do ambiente escolar: o bullying. Durante a palestra da Procuradoria da Criança e do Adolescente da Câmara de Blumenau, alunos do 8º e 9º ano da Escola Básica Municipal Alberto Stein receberam orientações sobre como identificar esse tipo de violência, as consequências para quem sofre e também a responsabilidade de quem pratica. Primeiro, é importante saber que o bullying e o cyberbullying é crime.
Uma vez entendendo que isso é algo que não é mais aceito, não é tolerado pela nossa sociedade, nós precisamos ensinar que existem mecanismos de proteção e que a própria criança, o próprio adolescente pode se posicionar solicitando que exista uma barreira, um limite para qualquer tipo de violência e agressão. Existe também os caminhos de pedir ajuda a um adulto protetor, existem os caminhos de pedir ajuda à rede de proteção. Então o objetivo não é só explicar o que é a violência, mas é ensinar as crianças e os adolescentes a como eles devem agir quando eles são vítimas de violência. E para quem vive o dia a dia da escola, a informação e o diálogo são fundamentais para prevenir esse tipo de situação. O professor destaca a importância de promover ações que contribuem para conscientizar os alunos. É de suma importância, deveria acontecer bastante até. Acontece muito dentro das salas, a gente que está direto dentro de sala de aula, a gente percebe em algumas situações o que está acontecendo, a gente consegue até intervir, mas muitas vezes acontecem ações mascaradas também. E os próprios estudantes, eles têm vergonha ou tem receio de apontar, de dizer, de explanar alguma coisa nesse sentido, justamente por conta de servir de chacota depois ou de vir algum tipo de represália, né? E a gente tenta orientar eles. A programação foi pensada para diferentes faixas etárias, além de pais e responsáveis. A proposta é reforçar que a proteção dos alunos depende da atuação conjunta da escola, da família e da comunidade. Os vereadores de Blumenau aprovaram na sessão de hoje um projeto que reforça a responsabilidade dos proprietários pela limpeza e roçada de terrenos e calçadas. Quem não regularizar a situação após a notificação poderá ser multado com penalidade em dobro em caso de reincidência. A proposta também proíbe o uso de queimadas para fazer limpeza. Também foi aprovado um projeto do Executivo que atualiza os critérios de avaliação dos agentes de saneamento do SAMAI, com novas exigências de registros fotográficos das obras e controle das atividades para ampliar a fiscalização e a transparência. Outra matéria aprovada na sessão de hoje altera o Código de Posturas do município com novas regras para fiscalização, manejo de águas da chuva, calçadas, obras de demolição de construções irregulares ou que ofereçam riscos, além da atualização das multas. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram a concessão da Comenda Municipal do Mérito da Caridade Odineia Marchetti à ação social da Paróquia São Paulo Apóstolo, em reconhecimento ao trabalho assistencial realizado aqui na cidade. E, por fim, foi aprovado o projeto que inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal dos Homens de Honra, a ser celebrado em 11 de agosto. Todos esses projetos seguem agora para a redação final, antes dos próximos encaminhamentos. Cobranças indevidas e restituição em dobro. As cobranças indevidas continuam entre as principais demandas apresentadas aos órgãos de defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor assegura que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito sim à repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo a hipótese de engano justificável. A medida visa coibir práticas abusivas e reforçar a boa-fé nas relações de consumo. A informação adequada e a fiscalização permanente são fundamentais para garantir a efetividade deste direito. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de Blumenau abre na próxima segunda-feira, dia 17, as pré-inscrições para novos alunos do Paradesporto. O cadastro segue até 31 de agosto e contempla modalidades como atletismo, futebol, judô, jiu-jitsu, bocha,
tênis de mesa, equitação adaptada, ginástica funcional e atendimento no Centro Especializado de Reabilitação. Depois da inscrição, os candidatos passam por uma avaliação antes da confirmação da matrícula. E um seminário para discutir o autismo em Santa Catarina foi realizado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. O evento reuniu familiares, profissionais e especialistas para discutir os desafios e as possibilidades de inclusão. A promoção foi da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com apoio da Escola do Legislativo Catarinense. A Alessandra é mãe do Tiago, de 18 anos. Ele é autista, tem dificuldades na fala e deficiência intelectual. Para ela, o encontro é uma oportunidade de capacitação das mães atípicas e profissionais da área. É enriquecedor estar aqui com esses palestrantes e realmente fazer de um dia, tirar as nossas dúvidas e o quanto a gente tem a aprender com cada um deles. A programação contou com palestras sobre práticas pedagógicas com resultados positivos, estratégias de atendimento baseadas em evidências científicas e neurociência da aprendizagem. A presidente da Federação das Amas de Santa Catarina destacou que cerca de 90 mil pessoas têm diagnóstico de autismo no estado. O número reforça a importância das políticas públicas voltadas aos autistas. Que nós possamos ampliar os nossos serviços. Nós temos filas de espera extensas e nós precisamos buscar com que o poder público, empresas, elas façam um incentivo ainda maior para que a gente consiga o quanto antes absorver essas crianças para o atendimento clínico, que é o que vai fazer total diferença na vida dessa pessoa, na vida dessa família. Para além do conhecimento compartilhado, fica uma lição que vem de casa, no convívio diário com filhos autistas. Aprendi muito com ele, na verdade ele acabou sendo o meu bote salva-vidas, porque a gente vai crescendo, tanto como mãe, como indivíduo, dentro de uma sociedade e enxergando que existem muitas pessoas também, assim como nós, que querem aprender, que querem evoluir e trazer um futuro diferente para o seu filho. Blumenau ganha mais uma atração para quem gosta de boa comida e turismo rural. Começou hoje o primeiro festival gastronômico da Nova Rússia, com restaurantes, cafés, vinícolas oferecendo pratos e menus especiais até o dia 30 de agosto. A proposta é valorizar os sabores da estação, incentivar a visita aos empreendimentos da região e fortalecer a Nova Rússia como um destino de inverno. A seguir, vamos falar sobre o uso racional dos medicamentos. A gente volta já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais.
Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a farmacêutica e coordenadora do setor de medicamentos de Blumenau, a Lucinéia Largura. Nós vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. Quase todo mundo tem medicamentos em casa, né? E é importante esse tipo de orientação. Lucinéia, muito obrigado pela participação. Obrigada, boa noite. Bom, o uso racional de medicamentos. O que a população precisa entender sobre esse tema, Lucinéia? Primeiro, o que seria o uso racional do medicamento, né? Seria tomar o medicamento quando necessário, na dose necessária, pelo tempo necessário. Quem vai fazer essa orientação é um profissional de saúde. E quais são os principais problemas, né, que são causados pelo uso incorreto de medicamentos? O mais grave que eu vejo é a resistência bacteriana, né? Você comprar um antibiótico, o médico prescrever esse antibiótico por 5, 10 dias e você melhorar no 3º dia, 4º dia e interromper o tratamento. Essa bactéria ela vai ficar resistente a esse medicamento e daqui a pouco você vai ter uma queda, essa doença ela vai voltar mais forte e você vai precisar de uma medicação mais forte para combater essa infecção, no caso. E se continuar com esse ciclo vai crescendo cada vez mais? Até chegar o momento que você não vai ter medicamento para matar aquela bactéria, como às vezes a gente ouve os casos de bactérias multiresistentes. Muito causadas, então, por um princípio desse que muitas vezes o paciente nem nota. Isso. Ou acha que está agindo corretamente quando está criando um grande problema para a saúde. Isso, e às vezes o fato de eu não fazer o tratamento vai refletir no seu tratamento. Porque a bactéria vai passando, né, e ela vai se ajustando a isso. Bom, quando a gente fala em uso incorreto, além de interromper, né, uma medicação proposta por um tratamento médico, o que mais pode ser considerado uso incorreto de medicamento? Você tomar fora do horário, você parar de tomar por conta própria ou ajustar a dose por conta própria. O médico me deu esse aqui para dor, por exemplo. Ele falou que era para tomar 2 vezes por dia. Mas a minha dor está piorando, eu vou tomar 3. Sem consultar o profissional, para ver se existe essa possibilidade. Ou se é melhor colocar uma outra medicação no intervalo, ou se é melhor mudar a medicação por uma outra, né? Então é sempre importante conversar com o profissional de saúde. Sempre em que a pessoa entender que o medicamento não está fazendo efeito, ou entender que o medicamento já cumpriu aquele efeito, mas o tratamento ainda é prolongado, sempre é necessário consultar o profissional médico antes de fazer qualquer alteração. Sim, muito importante isso. A automedicação é um hábito comum nas pessoas, né? A gente já falou aqui que
praticamente todo mundo tem algum tipo de medicamento em casa, né? Por que que isso acontece, né? Pelas experiências que vocês têm, e quais são os principais riscos à saúde que a automedicação leva? Então, acontece porque a pessoa não faz o tratamento corretamente, porque no SUS, pelo menos, né, a gente entrega o medicamento para o tratamento correto, para cumprir aquele período pré-determinado. Se eu parei na metade, eu vou ter excesso dessa medicação em casa, e quando eu achar que eu estou com o mesmo problema, eu vou fazer o mesmo tratamento, né? Isso é. E tem outras questões também relacionadas a medicamentos, como, por exemplo, guardar uma receita médica e lá na frente sentir os sintomas de uma doença passada e não procurar o médico simplesmente com a receita e procurar um medicamento novo. Utilizar medicamentos que alguém tomou e disse que fez efeito bom e assim achar que está tratando corretamente uma doença. Isso também pode trazer sérios riscos à saúde das pessoas. Com certeza, porque você tomou a medicação que o vizinho indicou ou que você tinha em casa e você não melhorou, você vai ao médico. Como é que o médico vai te avaliar se você já estava tomando uma medicação? Então vai ficar difícil até para o médico conseguir fazer um diagnóstico correto, porque você está tomando uma medicação, ela está mascarando alguns sintomas e deve ficar difícil para o médico fechar o quadro e saber exatamente qual é o teu problema e a melhor forma de tratar. Lucinéia, há casos em que um sintoma simples, como uma dor de cabeça, por exemplo, quase todo mundo tem remédio para dor de cabeça, e dor de cabeça é tão comum que quase todo mundo tem um momento de dor de cabeça. Mas um sintoma simples como esse, ele pode estar escondendo algo mais sério? Com certeza. E a gente tentar amenizar com medicamento? Com certeza. Por isso sempre é importante procurar um profissional médico. Isso mesmo. Muita gente acredita que analgésicos, anti-inflamatórios e remédios para a gripe não oferecem risco. Mas eles chegam a oferecer algum risco? Oferecem. Quais são os tipos mais preocupantes? Olha, o paracetamol, por exemplo, se você tomar uma concentração maior de paracetamol, você vai comprometer o seu fígado. Você pode ter uma cirrose hepática, que a gente chama de uma cirrose medicamentosa. É uma cirrose provocada por medicamento. Crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas devem ter uma atenção muito especial com esses tipos de medicamentos? Sim. Idosos e crianças com relação à dose, né? Porque a dose para criança e para idoso, muitas vezes ela precisa ser ajustada por conta do metabolismo que já é um pouco diferente, né? E pacientes crônicos pode acontecer uma interação medicamentosa. Eu já tomo 4 medicamentos, vou tomar mais um para dor de cabeça. Esse medicamento que eu vou tomar para dor de cabeça, ele vai interferir no que eu já tomo todos os dias. Ele pode aumentar o efeito, ele pode diminuir o efeito. E nas duas formas, isso é ruim. É comum as pessoas sentirem algum sintoma, dor de cabeça, sintoma de gripe ou coisa parecida e correr para a farmácia no lugar de correr para uma consulta médica, né? E aí tentar buscar o medicamento através do atendente da farmácia. Isso também pode ser perigoso? Pode. De preferência, se você não conseguir consultar o médico, procurar o enfermeiro da unidade de saúde, procurar o farmacêutico, tanto nas farmácias públicas quanto nas farmácias privadas, porque você vai ter um olhar um pouquinho diferenciado para a situação. Como os medicamentos devem ser armazenados corretamente? A gente já falou, volto a repetir, quase todo mundo tem medicamentos em casa e em algum lugar esses medicamentos estão guardados, né? E como eles devem ser corretamente armazenados? Então, muito importante essa questão, né? Nunca no banheiro e nunca na cozinha. Por quê? São os locais mais quentes e mais úmidos da casa. Então, sempre procurar algum outro lugar, ou talvez no quarto, ou talvez na sala, num lugar alto, de preferência fechado, porque algumas medicações elas são
desestabilizadas com a luz, né? Então elas têm que ficar na caixinha guardadinha. Evitar também que fique ao alcance das crianças e dos animais domésticos, porque também é muito importante. Hoje em dia quase todo mundo tem um animalzinho em casa e a gente não quer que eles fiquem doentes, né, por conta da gente ter guardado uma medicação num lugar que ficou acessível a eles. Medicamentos que sobram de um tratamento, medicamentos que acabam vencidos. O que fazer com esses medicamentos? E, aliás, prestar muita atenção no vencimento dos medicamentos, né? Isso mesmo, muito importante essa questão. Quando sobra, às vezes a gente vai comprar na farmácia uma medicação, o médico pediu para tomar 10, vem com 12. O que a gente faz com esses 2? Não é para guardar, tá? Também não é para jogar no lixo, nem no lixo reciclável, nem no orgânico. Levar sempre para uma unidade de saúde. Todas as nossas unidades básicas de saúde, os ambulatórios gerais, eles possuem caixas coletoras, que é para você fazer o depósito dos medicamentos que venceram e desses medicamentos que sobraram. Algumas farmácias comerciais também dispõem desse serviço. Que podem ser também levados esses medicamentos, né? Isso mesmo. Nós temos a farmácia solidária, que fica no Centro de Saúde Rosânia Machado, na frente da Policlínica, onde a pessoa também pode levar essa medicação diretamente lá. E essa medicação na farmácia solidária vai atender uma pessoa que não tem a condição de comprar o medicamento e que necessita para um tratamento. Isso é muito importante, né? Isso, em alguns casos sim, porque é feita toda uma avaliação da medicação que é recebida, né? Para ver se ela pode ou não ser utilizada por uma outra pessoa. Qual é o papel do farmacêutico na orientação à população sobre essa questão de medicamentos, né? A armazenagem, as dosagens, o tratamento correto, né? E acompanhamento de todas essas medicações? O farmacêutico é o último profissional de saúde que pode tirar alguma dúvida do paciente, né? Ele passou muitas vezes com o enfermeiro na unidade de saúde, depois ele passou com o médico, depois ele vai passar com o farmacêutico. Então, se ficou alguma dúvida nesse caminho, ele ainda tem a chance de tirar com o farmacêutico. Lucinéia Largura, muito obrigado pela tua participação e orientações à nossa audiência. Obrigada, boa noite. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima e maravilhosa noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.